Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos da Fraternidade Irmão Aniceto. Muito feliz por estar junto de vocês mais essa vez. Um abraço ao nosso amigo Sérgio e obrigado pela oportunidade de estudar juntos com vocês. E essa noite nós vamos estudar um tema de extrema relevância, relevância que cada vez que nós vamos ao encontro desse tema, a gente verifica quão importante é abordá-lo, porque nós não podemos colocar um assunto dessa grandeza debaixo do tapete. Qual é esse assunto? Ele está inserido no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a ti mesmo, onde nós vamos encontrar ali um capítulo relativamente pequeno, mas a grandeza é justamente do seu tema, do amor. Ali nós vamos encontrar a abordagem quando Jesus foi perguntado qual era o maior mandamento, e ele nos retorna como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e que ali estariam inseridas todas as leis de todos os profetas. Nós vamos encontrar inserido o item da lei do amor, da fé, da caridade para com os criminosos. Mas nós vamos encontrar um item ali que justamente, entendo eu, foi ali colocado porque ele foi juntado ao seu antídoto, que vem a ser o assunto a ser tratado da noite de hoje, o egoísmo. E o egoísmo, na abordagem do próprio Evangelho e na abordagem dos aspectos filosóficos, ele vem a ser aquele conceito em que a pessoa, a entidade, o país, enfim, só se interessa pelos seus próprios bens, só se importa consigo mesmo. O egoísta, ele coloca os próprios interesses e as suas necessidades acima de tudo. E, normalmente, em detrimento dos outros. Então, esse é um assunto que precisa ser bastante tratado e a intenção de hoje é que nós possamos fazer reflexões individuais do grau de egoísmo que temos, porque todos nós ainda os temos, para que nós possamos trabalhar. É engraçado quando nós procuramos as instituições, sejam espíritas, religiosas, e todas elas, muitas vezes, nós vamos à busca das soluções dos nossos problemas, às vezes problemas físicos, emocionais, às vezes até financeiros, doenças. E eu sempre pergunto, será que algum de nós adentrou um desses centros religiosos para dizer eu que vim aqui tratar uma doença que eu tenho, que é uma doença muito grave? Qual seja? Eu tenho a doença do egoísmo. Egoísmo, esse filho do orgulho. Orgulho, que é esse sentimento que tem a conotação de que nós somos o centro de interesse do mundo, o maior de todos, em que tudo gira em torno de nós, e assim, o egoísta, como seu filho, ele também só vê os seus próprios interesses. E nós precisamos avaliar isso em nós, por quê? Vejamos, eu trouxe aqui 5 iniciais conceitos retirados do próprio Evangelho, do Livro dos Espíritos, sobre o egoísmo. O primeiro, o egoísmo é a chaga da humanidade, é a chaga da sociedade,
Alguns chamam até é o câncer da humanidade, é o câncer da sociedade que precisa ser extirpado. Dois, o egoísmo é o monstro devorador de todas as inteligências. Três, vejam bem, o egoísmo é a causa de todas as misérias aqui na Terra, coletivas e individuais. Quatro, o egoísmo é a negação da caridade. E se nós formos lembrar desse alerta para todos nós, fora da caridade não há salvação. Então, se o egoísmo é a negação da caridade, como poderemos ser salvos? Mas vamos ao quinto. O egoísmo é o maior obstáculo para a felicidade dos homens, de nós. O maior obstáculo da felicidade de nós, homens. E muitas vezes o egoísta pensa que não, que o fato dele ter essa personalidade lhe traz benefícios, mas não. O resultado disso é infelicidade. E o que é que nós buscamos? Todos nós buscamos a felicidade. E para sermos felizes, então, nós temos que retirar esse grande obstáculo da nossa frente, para que a sociedade, a humanidade seja feliz. Ela precisa eliminar o egoísmo. E essa é a grande tarefa, com certeza, do cristianismo, da doutrina espírita, e ela será feita através de nós, os apóstolos do Cristo. Então, o nosso interesse na noite de hoje é justamente buscar com que nós possamos ter essa consciência, abraçar essa causa, primeiro individual, e a primeira batalha é a mesma que existe, porque o egoísmo, trazido pelo próprio livro dos Espíritos, que eu vou aqui ler na sua pergunta 913, dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Livro dos Espíritos, pergunta 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Resposta dos Espíritos. Nós o dissemos muitas vezes. É o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Vícios, em latim, ele vem de vitimino, que em português é falha, é defeito, é imperfeição grave. Por isso, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou qual o maior vício, qual o maior defeito do homem. É justamente o seu egoísmo. E para isso, então, colocado nessa situação, e se nós formos observar, quando a gente fala de todas as mazelas, atrás dos homicídios, atrás dos feminicídios, atrás dos suicídios, atrás das guerras, atrás de todas as mazelas, nós vamos ver a presença da pessoa pensando em si. Aquele que atira ou tira a vida de alguém que ele diz que ama, como pode amar e tirar a vida por pleno egoísmo? Atrás das destruições de casamento está o egoísmo. Atrás, infelizmente, das corrupções está o egoísmo. Porque só pensam neles.
se dentro dos aspectos da própria geopolítica, aquele que é nomeado para poder fazer o bem a todos, à sociedade, se ele só se importa consigo mesmo, com seus próprios benefícios, ou seja, envolvido pelo egoísmo, olha quanto ele causa de mal à sociedade. Nós estamos vivendo um mundo em que um acha-se no direito de atacar o outro através de guerras. Com qual razão? Pleno egoísmo. Mas isso não pode ser deixado para nós no campo macro. Temos que trazer para o campo micro. Eu fiz um pequeno checklist, pequenininho, para que a gente possa ver se a gente identifica nos nossos comportamentos esses traços de egoísmo. Quando a gente amanhece, levanta, qual é o nosso comportamento? A gente acorda com serenidade, porque ao lado está a nossa companheira, que ainda não está na hora de se levantar. Levantamos sem, procuramos não fazer barulho, sem importunar, sem acender luzes. É assim que a gente se porta. Se nós comportamos ao contrário e não nos importamos com o outro, traço de egoísmo. Se descemos para tomar o nosso café, isso acontece muitas vezes, na minha própria casa. Eu chego na mesa do café. A primeira coisa, não estou aqui enaltecendo absolutamente, mas é simplesmente um exemplo. E ali vejo que a necessidade dos pães daquele dia para os familiares e para os colaboradores é superior àquela que tem na cesta. O que fazer? Eu vou comer e deixo o problema para os outros? Ou eu vou abrir mão daquele dia do meu pão e vou comer quando estiver lá fora? E isso acontece em outras pequenas circunstâncias. Eu me lembro da minha querida mamãe. E ela, logicamente, procurava nos educar, e muito dos nossos egoísmos de hoje é infelizmente, não é só pela condição genética e espiritual, mas pela nossa condição de educação. E a minha mãe, 5 filhos que se sentavam na mesma mesa, 4 bifes. Para que nós pudéssemos, então, ali, exercitar a condição de repartição. Ah, não era fácil. Cada um queria pegar o seu, mas ela ficava atenta para que nós pudéssemos, então, compartilhar dos 4, fazer 5. Ela já tinha aberto mão da tela, exemplarmente. Continuando nesse checklist, vamos analisar os nossos comportamentos no trânsito. Quando nós adentramos num trânsito engarrafado, onde nós vamos encontrar interseções, pessoas que querem entrar pelas vicinais, nós vamos então verificar primeiro o nosso comportamento. Ao ver a pessoa que se coloca na solicitação de adentrar, ou nós já nos antecipamos e oferecemos a oportunidade para que ele já possa adentrar nesse espaço que vou deixar, ou eu viro os olhos, vou à frente e desconheço. Traço egoísta. Mas não deixa de ser um traço egoísta aquele que vem na vicinal e empurra o seu carro, força o seu carro. Ele não lhe dá a oportunidade. E se nós viermos e virmos ali 2 comportamentos egoístas, 2 orgulhosos, que começam a degladiar e disputar o espaço, podemos trazer, você lembra das grandes tragédias? Quantos crimes passionais ocorrem por briga de trânsito, por egoísmo?
Por muitas vezes, pelo nosso orgulho, nós nos sentimos lesados, então não abro mão. Não abra, ofereça, porque essa é uma das terapêuticas para que nós possamos eliminar o egoísmo em nós. Se não vamos de carro, podemos pegar um ônibus, um transporte coletivo. Qual é o nosso comportamento? Adentramos mais cedo. Trânsito ainda, o coletivo ainda relativamente vazio. Sentei. Mas depois vai passando pelos pontos de ônibus, ele vai adensando as pessoas que vão ficando em pé. Qual é o meu comportamento? Eu vou procurar alguém mais necessitado do que eu, ou, independentemente disso, seja porque sou homem e ofereço pelo cavalheirismo a uma mulher, seja porque vejo uma pessoa idosa, uma pessoa com uma criança na mão, de mão, ou eu fecho os olhos e finjo que estou dormindo. Não vejo ninguém. Traços de egoísmo. Me chama muita atenção. Falamos de carro, falamos de ônibus, vamos falar de avião. Ah, quando às vezes nós vamos viajar de avião, lá tem os três lugares, normalmente o avião é meio apertadinho mesmo. Mas alguém já chega, ainda que seja na cadeira da direita, no meio da esquerda, ele senta e espalha os seus cotovelos, abre as suas pernas, ocupa, além do seu espaço, os espaços dos seus irmãos que estão laterais. Fecha os olhos, está dormindo. Não pensa nos outros, só pensa em si. Eu falava no início sobre as causas, muitas vezes, de destruição de lares, no sentido de separação. O lar é essa célula maravilhosa, a escola a qual nós somos, a sala de aula a qual nós estamos matriculados. Oportunidade rara de nós podermos ajudar na harmonização do mundo através da formação, da ajuda, da estabilidade da nossa família. Mas no lar, quando alguém começa a conjugar os verbos na primeira pessoa, eu, meu, é um perigo. É o meu tempo, é a minha profissão, é o meu lazer, é o meu descanso. E não pensa no nós, no nosso lazer, no lazer da família, no descanso da família. Enfim, sim, essa é uma situação que precisamos analisar em nós, urgentemente, para que a gente não coloque em risco a nossa própria família. Como é, nós vamos então, já às vezes trabalhando, como vencer o egoísmo, né? E às vezes dentro de casa, o marido ou a esposa está sentado na sala de televisão, assistindo um programa dela, um capítulo, alguma coisa. O marido já chegou e colocou a camisa do seu time que vai jogar hoje, mas respeitando a antecipação da esposa que está vendo o seu programa, passa para lá, passa para cá, querendo mostrar, às vezes, o desejo de ver o seu jogo na televisão, mas não quer fazer disso uma imposição, absolutamente, mas a esposa, que ali percebe e vê nisso uma oportunidade de vencer o seu tracinho de orgulho, de egoísmo, chega e chama ele, vem cá, Benzinho, senta aqui. Não, não quero ver novela, não, não quero ver esse programa. Não, vamos mudar. Você quer ver o jogo? Vou colocar no jogo aqui para a gente ver juntos. É assim que nós vamos vencendo essa chaga, essa teia que toma conta de todos nós. Eu acho que não há dúvida de que todos nós concordamos do que vem a ser a mazela e o risco do egoísmo e dos seus malefícios. Mas
Deveríamos então perguntar como eliminar o egoísmo, como vencer o egoísmo, que às vezes tem origem lá na nossa infância e passou por toda a nossa formação. Nós precisamos primeiro fazer uma autoavaliação. É o tal do autoconhecimento de Santo Agostinho. Prestar atenção nos nossos comportamentos. Se nós estamos dentro dessa figura, dessa pessoa que pensa muito mais em si, que pensa só nas suas necessidades, nos seus interesses, em detrimento de todos, sejam de família, seja dos colegas de trabalho, seja do trânsito, enfim, ele não olha para outros. Ele só vê o seu, o meu. Ele tem que, então, se diagnosticar. Às vezes, ele não consegue diagnosticar. Eu digo que muitas vezes, quando a gente é chamado, né, do autoconhecimento, conheça-se a ti mesmo, e existe o sentimento de negação. A gente nunca, dificilmente, vai reconhecer defeitos em nós. Mas se nós temos essa dificuldade, pergunte para aquele que vive ao nosso lado. Eu falo, marido, pergunte para a esposa se eu sou egoísta. Pergunte, você que lidera uma organização, se você tem um comando, se você é o chefe, pergunta aos seus subordinados o que eles acham de você. Se você é egoísta, se você é isso, é aquilo, já que você não consegue fazer essa relação, peça a eles. Para que então, dessa forma, você possa se conscientizar de quem é você e do que é que você precisa mudar. E por que mudar? E por que eliminar o egoísmo de nós? Porque senão não seremos felizes. Simples assim. A reencarnação, a dor, terá que ser a nossa professora futura para eliminar essa chaga de nós. Mas existem, se tivermos a disposição e queremos efetivamente retirar essa imperfeição moral, porque a solução para o egoísmo é o crescimento moral de cada um de nós. E nós temos alguns tópicos que devem ser avaliados. O primeiro que separamos trata-se da empatia. O que é empatia? É o contrário da antipatia. Empatia é você entrar em sintonia com isso. Ser empático é se colocar no lugar das outras pessoas. Ser empático é você esquecer de você e escutar o outro. Mas escutar com carinho, com os ouvidos abertos, com atenção. Ah, isso é tão importante. E a partir do momento em que você começa assim a agir, essa energia da empatia faz bem para você, faz bem para o outro. Que se fosse ao contrário, porque o egoísta, na sua condição antipática, egocêntrica, ele se isola. Ele não tem ninguém com ele. Mas existem outras terapêuticas para irmos eliminando a gradação do egoísmo dentro de nós. Um deles é que nós nos candidatemos, nos coloquemos à disposição de benefícios em trabalhos voluntários e até mesmo individuais, seja na entidade religiosa que frequenta, seja no clube que frequenta, seja no bairro que frequenta, seja numa entidade filantrópica como uma creche, como um asilo, ou às vezes com uma única pessoa, ajudar uma pessoa. É essas atitudes, essas atividades voluntárias, elas vão então melhorar a nossa capacidade de lidar até com estresse. Logicamente, se nós nos unimos a pessoas, elimina a nossa solidão, fato que é extremamente delicado no egoísta. O egoísta se isola.
Se então buscamos novas pessoas, novos relacionamentos, o que faz? Criamos novas amizades. E aí então tudo isso começa a produzir uma sensação de bem-estar e dar sentido para a nossa vida. Dentre outros, dentre as outras atitudes que hão de nos eliminar gradativamente o egoísmo, é a atitude da gratidão, de sermos gratos, de nós, ao terminar um dia, primeiro fazer uma avaliação de tudo aquilo que recebemos, seja da sociedade, seja da própria casa em que você está. Sejamos gratos. Não deixemos nos envolver achando que tudo aquilo que está ao nosso redor está ao nosso favor, não. O egoísta tem que eliminar a condição de ser servido para buscar servir, porque ao servir, ele muda o seu interior. Ele recebe uma nova sensação de viver. E isso é de extrema importância. É importante nós analisarmos também, quando nós já estamos chegando ao final, as diferenças entre egoísta e altruísta. Egoísta, ele é centrado nos bens materiais. O altruísta é generoso, é doador. O egoísta quer sempre se promover. O altruísta não se preocupa com elogios. O egoísta sempre se acha o máximo. O altruísta é humilde. O egoísta é rude. O altruísta é gentil. O egoísta se concentra só em seu conforto. O altruísta pensa no conforto dos outros. Portanto, que nós possamos pegar essa bandeira e estabelecer uma meta de ultrapassar as barreiras do nosso egoísmo, para que a gente possa ajudar esse mundo em que nós vivemos. O mundo é formado por nós. Para que ele possa ser fraterno, ele depende de cada um de nós. Para encerrar uma pequena história, um dia uma fada perdeu uma pedra mágica. A gente chama da pedra da felicidade. Ela estava na mata e esqueceu, e estava perto de casa, resolveu ir para casa, no outro dia iria procurar. Era a pedra mágica. No dia seguinte, quando então foi buscar a pedra, ela achou, mas achou na casa de um morador daquela região ali, que ficava em uma casa perto da vila. E ela viu que era uma pessoa, um jovem, que morava sozinho. E ela então resolveu não falar nada da pedra. E à noite ela aparece em sonho para ele. E nesse sonho ela diz para ele que aquela pedra era a pedra da felicidade. E que ela poderia três, favorecer três desejos. Um para a prosperidade, outro para a saúde e outro para a felicidade, mas para outros. Quando ele acordou, ele achou que tinha tido um pesadelo, porque a pedra era dele, ele achou, então deveria ser os benefícios para ele. E ele não entendia isso. Esfregou, esfregou, esfregou a pedra e nada aconteceu. Ficou desapontado. Pegou a pedra e guardou numa gaveta, jogou numa gaveta de um dos móveis. Os anos passaram e esse rapaz nunca conseguiu formar família, ele era muito rabugento, muito egoísta, vivia fechado em si mesmo, não tinha relacionamentos, e se tornou pessoa já idosa. E um dia então se lembra da pedra.
E vem nele o sentimento de, então, pegar aquela pedra, ir até a vila, e logo que entrou na vila encontra uma mulher pedinte, demonstrando extrema carência, pobreza, com crianças. Ele se aproxima dela e pergunta a ela se ela gostaria de melhorar a sua vida. Mostra a pedra e diz para ela fazer um pedido. Ah, ela faz um pedido e logo aparece a riqueza. Com a riqueza ela foi comprar casa, enfim, foi cumprida o primeiro desejo da prosperidade. Depois, mais adiante, ele encontra uma mãe chorando, desesperada, pois seu filho, o qual ele escutava, estava a gritar pelas dores da doença, que não recebia a cura de quem? De nenhum dos médicos. E ele então se aproxima dela, oferece a ela a pedra para que ela possa pedir a saúde. E imediatamente então ela pede, e daqui a pouco vem o filho completamente são. E ela o abraça, agradece. E ele continua a sua jornada. Faltava ainda mais um pedido. E passa diante de um orfanato muito carente. Quando adentra o orfanato, vê uma carência absoluta de camas velhas, de alojamentos bem sofríveis. E ele então chama a dirigente e diz para que ela pudesse. E ele então, junto com ela, ele também esfrega a pedra para trazer o benefício e tudo aquilo muda. Camas novas, parquinho de diversão, enfim, uma completa reforma daquela instituição. As crianças vão e o abraçam, beijam. Ele nunca tinha sentido tamanha felicidade. Chora de ver a felicidade dos outros. Compreendemos de que essa é a terapêutica contra o egoísmo, é a caridade, é o bem, é a convivência, é esquecer de nós e lembrar dos outros. O esquecer de nós não quer dizer que nós não temos que nos cuidar, de ter os nossos cuidados, não. É nós não só lembrarmos de nós. E essas, então, são as palavras que gostaria de trazer até vocês, meus queridos amigos, de uma simplicidade, mas espero sinceramente ter estimulado a cada um de nós a diminuir a gradação do egoísmo em nós. Nos esforcemos nesses propósitos. Muita paz para todos vocês.